Mas eu estava lendo um livro, ó, esse livro aqui, ó, trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês. Está aí a imagem para vocês verem. Esse rapaz aqui, quem entende do assunto, é um dos psiquiatras e psicoterapeuta que fundou, eu tenho que ler, né? Psicologia analítica. É um dos caras que mais estudou sobre aí o inconsciente na perspectiva dos símbolos, dos arquétipos. E esse cara fala muito de sonho. Muito. E é um livro aqui, esse livro aqui parece uma enciclopédia, ao mesmo tempo parece ser uma coisa que está falando para o coração da gente, ao mesmo tempo está cheio de pesquisa. E eu achei muito interessante. Aí fui ler sobre sonhos, sobre interpretação, sobre um bocado de coisa. Lá pela página 130, ele fez um desafio que eu tomei para mim, certo? O desafio, ele estava falando lá dos sonhos e tal, ele falou assim, apesar de a Igreja Católica, para ele, né, a Igreja Católica, admitir a ocorrência dos sonhos de Deus, dos sonhos enviados por Deus, a maioria dos seus pensadores não faz um esforço sério para compreender os sonhos. Duvido que exista um tratado ou uma doutrina protestante que se rebaixe ao ponto de aceitar a possibilidade da voz de Deus ser percebida em algum sonho. Mas, se o teólogo acredita mesmo na existência de Deus, com que autoridade pode afirmar que Deus é incapaz de nos falar por meio dos sonhos? Desafiou, não foi não? Desafio disse assim, rapaz, o pessoal da igreja devia falar de sonho. Eles não acreditam que Deus fala através dos sonhos? E por que não fala? E por que não diz? Então eu vou dizer, né? Eu vou falar, ele desafiou, eu falei, tomei para mim, peguei ar, né? Peguei ar. Não, então eu vou falar sobre isso. E eu acredito na existência de que Deus fala através dos sonhos. Porque uma vez eu tive até uma experiência legal, eu estava... Rapaz, sem aquela inspiração para falar, sem aquela coisa de Deus falar comigo, uma palavra. Estava assim, passando os dias, o domingo estava bem ali, e não aparecia. Eu dizia, Deus, me dá uma palavra, Deus fala comigo. E o negócio não aparecia. Aí eu falei, rapaz, fui dormir. Aí eu estava assistindo uma sériezinha para dormir, para amortecer a mente, né? De noite a gente dá uma assistida numa coisa, na cama. Aí eu estava ouvindo aqui. Aí quando eu dormi com o som do negócio ligado, né? Mas, em vez de ficar ouvindo no sonho as coisas que eu estava ouvindo, eu comecei a ouvir uma voz me contando a pregação todinha que eu tinha que pregar no domingo. Quando eu acordei no outro dia, eu estava com o esboço pronto. Eu disse, você tem que escrever na hora que acorda, senão nunca mais. Né? Aí eu escrevi aqui, saiu o esboço, ponto 1, ponto 2, o que eu ia falar, que ilustração eu ia fazer. A gente perde a noção do que o que a gente faz é espiritual. Que às vezes a gente está aqui trabalhando para fazer uma mensagem, um negócio, mas aquilo é espiritual. Deus, às vezes, me falou durante a sua bisavó, né, Idobrando? Uma vez aprendeu e foi evangelizada durante o sono. Aprendeu até o Salmo 23, ela aprendeu dormindo. Recebeu em sonho. Aí eu falei, rapaz, que coisa interessante. Eu vou falar sobre isso porque eu acredito nisso. Mas será que é relevante para nós? Isso é uma pergunta que se faz. Quando você vai falar desses assuntos que às vezes não parece tão prático, a gente pergunta se é relevante falar sobre isso. Eu fui perguntar para umas pessoas, você já teve assim, um sonho de Deus? O que você acha relevante esse assunto? Teve algumas pessoas que disseram o seguinte, que vive como se isso não existisse. Não tem relevância para a vida da pessoa, tem gente que nem sonha. Quer dizer, sonha, mas não lembra, né? Não tem relevância. É que nem futebol para mim, não tem relevância. Se você me falar que o Fortaleza venceu, que o Ceará venceu, eu nem sei o que aconteceu, não sei nem quem é. Então, assim, para a gente, sonhos é que nem futebol para mim. Não tem relevância para a pessoa. Não tem como botar no liquidificador, não tem como pagar as contas, não tem como fazer nada com sonho, deixou de ser algo relevante. Aí eu conversei com outras pessoas, elas disseram assim, rapaz, eu acho que Deus não fala comigo no sonho, não, mas é por um outro motivo. Eu já converso tanto com Deus todo dia que ele não tem mais nem o que dizer à noite. Então, eu já estou sabendo tudo o que Deus tem para falar. Eu acho que não é por aí que Deus fala comigo. Eu pratico oração, pratico outras coisas, meditação. Eu olho na Bíblia, eu faço tudo, eu canto louvor o dia todinho. O que Deus vai falar à noite comigo? Não tem mais o que falar, não. Já disse tudo. E tem aquela galera que não conta, mas tem experiências fortíssimas com sonho. Tinha uma dessas pessoas que eu perguntei, dormia com um caderninho do lado da cama. Porque quando Deus falava, ela anotava.
E tem pessoas que têm histórias para contar que se você perguntar é 10 minutos, meu irmão, sem você poder interromper. A pessoa vai contando, aí Deus mandou o sonho, aí fez isso, aí aconteceu isso, aí depois foi assim, aí eu sonhei aquilo. Aí... Rapaz, é como se o sonho fizesse parte da realidade da pessoa, do dia a dia, do cotidiano daquela pessoa. E aí, meu amigo, você já teve um sonho de Deus? Já passou na sua cabeça assim, quando Deus falou assim na tua vida aí, legal? Ó, um versículo para a gente esquentar os motores, certo? Jó 33:14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele fala assim, em sonhos, de noite, quando você põe a cabeça no seu travesseiro, Deus, de uma maneira ou de outra, Ele fala com você. Às vezes a gente acha que Deus fala com a gente só quando a gente está acordado. E só quando a gente está consciente de tudo que está acontecendo. Que o Espírito Santo funciona no turno da manhã. Né? De manhã o Espírito Santo ele acorda com a gente. Ele estava dormindo de noite com a gente. Estava lá, estava descansando. Deus estava sonhando também, que ele estava dormindo. Aí ele acordou junto com a gente, com os galos. Aí começou a dar inspiração, palavra, direção, fazer tudo com a gente. Quando a gente foi dormir, o que o Espírito Santo fez? Dormiu também, que ele tem que dormir, tem que descansar. Foi para o outro lado do mundo. Abençoar o japonês, abençoar lá o pessoal do outro lado do mundo. Mas de forma que não dá para acreditar nisso. Se Deus fala com a gente durante o dia, Deus continua ministrando para a gente durante a noite. Por isso, meu irmão, que quando você dorme com raiva da sua esposa, você acorda querendo perdoar, foi Deus durante a noite te abençoando, mudando teus sentimentos, dizendo assim, meu amigo, mude aí seu coração, faça isso não. Aí você diz assim, meu amor, me perdoe, de manhã não foi? Não foi? Não acontece com você? Você vai dormir sem ter ideia nenhuma como vai resolver aquele seu problema. Aí Deus trabalha no turno da noite da sua vida, você acorda já com uma ideia, não é não? Assim, rapaz, olha, eu fui dormir sem esperança, acordei com a coragem renovada. É Deus que trabalha no turno da noite lá na sua casa. E também Deus, de vez em quando, é que nem aquele chefe que não espera para chegar o expediente, te liga de madrugada. De vez em quando Deus não espera chegar o outro dia, Ele fala contigo mesmo, é lá de madrugada no sonho. Diz assim, rapaz, deixa eu falar com ele aqui e falar legal. De forma que eu acredito que Deus fala durante o sonho, Ele tem muita coisa para falar com a gente. Eu vou usar um texto bíblico, uma passagem bíblica, ilustrativa para a gente. Ela vai nos dar algumas direções, mas eu não vou abordar tudo que esse texto diz, nem vou entrar nos detalhes mínimos desse texto. Mas eu vou usar ele como um mapa, para a gente ter algumas ideias, para ver se você realmente está tendo esse sonho de Deus e como você pode lidar com isso. E, meu amigo, se isso não é importante para você, às vezes você é casado com uma mulher que é importante, você tem que saber lidar com isso. Às vezes alguém chega para você dizendo que teve, e aí você já tem uma instrução para falar sobre isso, e você fica aí mais consciente e mais legal sobre esse assunto. Olha, Daniel 4, no verso 4, Daniel é aquele que foi levado com Jerusalém cativo lá para a Babilônia, foi no momento onde a Babilônia entrou, destruiu Jerusalém, levou um pessoal lá para dentro. Daniel se tornou um cara importante no reino, e aí Nabucodonosor, que era o rei lá da Babilônia, aconteceu isso aqui, olha, no verso 4, Daniel 4, Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em casa, o cara estava tranquilo, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizados. Isso é uma das características de um grande sonho de Deus. Diz assim, uma primeira coisa para a gente hoje. Os sonhos de Deus, que Deus nos envia, nos causam uma resposta emocional forte, diferente e espantosa. Você vai perceber que o sonho de Deus não é comum. Ele não é igual a todos os sonhos que você tem durante todos os dias. Nesse dia parece que você mergulhou mais fundo. Parece que você foi assim, meio que tocou o véu. Você chegou lá tão fundo que uma escuridão te cobriu e você teve um sonho tão especial que quando você voltou, você disse, alguma coisa aconteceu. Não foi normal, não foi igual outros dias. Eu acho que eu fui tocado pelo divino. Foi Deus. Algo aconteceu, algo me tocou de maneira tão profunda que eu fiquei espantado. Causa um espanto.
Não é algo tranquilo. Não sei, tive um sonho de Deus hoje, tranquilo. Não, você causa um espanto. Você diz assim, meu irmão, eu tive um sonho hoje. Rapaz, tu crê? Tu tem que dizer assim, porque a pessoa não vai acreditar, não. Tu crê? E aí você tem um sentimento de que alguma coisa aconteceu. E isso tem, olha, a Bíblia chama isso de sono profundo. Caiu em sono profundo. É o dia que você... Foi diferente, você tem um sono normal. Nesse dia você caiu em sono profundo e teve um espanto. Olha o que aconteceu com Abraão. Diz assim, ó, Abraão 15:12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Aí ele teve um sonho. Qualquer um desses que você for pegar que teve um sonho, a ideia é um sono mais profundo do que o sono normal e que teve um espanto quando teve esse sonho. Então, como é que você sabe que você está tendo um sonho de Deus? Quando você começar a ter um certo impacto quando você acordar. Se você acordou de uma maneira que se tremeu todinho na base, alguma coisa aconteceu. E por que isso acontece? Por que tem que ter o espanto? Porque ele está carregado de uma energia espiritual diferente. E quando você tem esse espanto, você começa a lembrar do que sonhou. Porque se Deus te deu um sonho que é para falar contigo, se tu não lembra, o que adianta? Então a primeira coisa é que você tem que lembrar do que sonhou. O espanto faz você lembrar. Se lembra do 11 de setembro? Onde é que você estava quando aqueles aviões chocaram aquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos? Você que é mais velho, né? Tem gente que nasceu até depois, né? Mais novinho. Onde é que você estava? Você lembra? Quando Ayrton Senna morreu, onde é que você estava? Você lembra? Ayrton Senna? Eu me lembro, domingo de manhã, estava lá assistindo na televisão. Ficou o dia todinho assistindo. Você lembra quando o Silvio Santos foi sequestrado? Isso aí é mais difícil. Eu lembro, porque me impactou, rapaz, o Silvio Santos sequestrado. Tem eventos na vida da gente que são carregados de emoção. E você lembra exatamente o dia onde você estava e o que você estava fazendo. Se você pegar 5 dias antes, você não sabe o que estava fazendo. Se você pegar 5 dias depois, você também não lembra o que estava fazendo. Mas no dia da emoção, você lembra. Quando você tem um sonho de Deus, você lembra. Porque você é carregado de emoção. Entendeu? Ele vem de uma forma clara. Ele te dá assim, uma lembrança de tudo que Deus falou contigo naquele momento. E outra forma também diz que isso é algo importante. Ele está carregado de emoção porque ele tocou em algum lugar especial seu, ele te falou alguma coisa contigo que é relevante para a sua vida. Porque se não for para mexer em nada, para que também um sonho, né? Para que Deus vai falar contigo se não for para mexer em canto nenhum? Se ele deu o sonho é porque ele quer tocar em alguma ferida sua, quer te dar alguma palavra relevante, quer te mostrar algo que você não está percebendo. Por isso que gera um impacto, por isso que gera esse... O impacto precisa existir, senão você não percebe que está tendo um sonho forte, um sonho de Deus. Ele vai tirar você da rotina. Há quem diga, e aí eu vou entrar aqui num parênteses, que sonho é sonho. Sonho é, seja forte, seja leve, seja corriqueiro, seja cheio de emoção, é tudo coisa humana. Não tem nada a ver com Deus. Há algumas teorias que vão dizer o seguinte, preste atenção nisso. Tem uma teoria mais prática. A teoria mais prática vai dizer o seguinte, que o cérebro guarda as informações por meio de associação. Então, ele não guarda assim que nem uma carta escrita. Ele guarda que nem imagens. Então, se um dia você viveu a sua vida, jogou basquete, se preocupou com o funcionamento do seu supermercado e encontrou um amigo de longa data, só 3 coisas aqui. Então, as pessoas vão dizer que esse cérebro vai guardar essa informação à noite com você jogando basquete dentro do supermercado e o caixa era o seu amigo. Por isso que você tem sonhos malucos de coisas misturadas, porque a cabeça gera uma narrativa onde ela guarda aquelas... Igual gente que é competição de memória. Como é que eles fazem? Eles pegam as palavras que eles vão decorar, eles criam uma história mental, onde ele entrou na casa, pegou o vaso, pegou a escova de dente, escovou o dente, falou com fulano. Aí ele guarda aquela memória através de uma história. Há quem diga que o nosso sonho é um processo de armazenamento mental. Já outras linhas psicológicas vão dizer que você está suprimindo desejos escondidos seu. Tudo aquilo que você não pode fazer na vida real, você jogou lá para dentro. Aí, na hora que você está dormindo, que é a sua cabeça que fica te reprimindo, dormiu, tudo aquilo que estava escondido lá dentro sai em forma de sonho.
Então você tem muitos desejos, muitas pulsões, inclusive sexuais, e coisas que você quer ou não quer fazer. Quando você dorme, aquilo tudo surge na tua cabeça. Porque a tua sentinela aqui, que fica acordada de dia, dormiu. Aí lá atrás está fazendo a festa. E há uma terceira parte que diz o seguinte, que a gente, quando está acordado, a gente está vendo o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu estou vendo você e estou pensando na minha mensagem. Mas na minha cabeça tem muitas coisas que estão lá que eu não estou falando e não estou prestando atenção. Tipo, os 15 anos que eu passei no Colégio Batista. Eu não estou pensando agora. Mas onde é que está guardado isso? No meu inconsciente, na minha cabeça aqui. O que eu estou pensando é falando aqui com você, mas tem muita coisa lá, sua família, o dia que você teve seu filho, as coisas que você já viveu, está tudo lá na sua cabeça, guardado em algum lugar. Há quem diga que esse lugar que está guardado não é um depósito frio. Está acontecendo pensamentos, reflexões. Por isso que quando você está tomando banho, você daqui, pensando no sabonete, na sujeira, aí de repente vem aquela ideia que você não esperava. O teu inconsciente estava trabalhando sozinho lá, do nada ele te jogou, ó, presta atenção nisso. E jogou para você. Aí virou consciente. Estava inconsciente, aí virou consciente. Ele te deu uma ideia. E no sonho isso acontece. A tua cabeça continua pensando. E está lá, formando ideias, formando compreensões. O que isso tem a ver com Deus? Não, nada, acho que nada. Acho que esse pessoal pensou isso tudinho só na perspectiva humana, de que o homem produz os sonhos. E eu acho que está muito certo muita coisa que esse pessoal disse de verdade. Então eu estou achando legal isso aí, meu irmão. Por que o sonho existe? Quando você tiver um sonho aí, tem essas explicações e muitas delas são verdadeiras. No entanto, você pode dizer que nenhum sonho teu foi uma mão de Deus sobre a sua vida? Que dentre esses milhares de sonhos que são coisas da sua cabeça, do seu inconsciente, não teve um que Deus meteu a mão e te falou uma palavra? E é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Você tem muitos sonhos comuns na sua vida, mas de vez em quando tem um que é Deus falando contigo. Não é sempre, não é toda hora, é de vez em quando. Porque se for toda hora também, eu estou preocupado contigo. Né? Meu Deus, abençoa. Mas, de vez em quando, Deus fala. E é isso que diz o capítulo 2 de Daniel. Se você voltar os 2 capítulos, o Nabucodonosor, o reizão lá, teve um sonho e disse o seguinte, olha, eu quero que vocês interpretem meu sonho. Chamou todos os adivinhos, os astrólogos, os psicologistas da época. Não existia na época psicologia, né? Na época eram os astrólogos, os conselheiros do rei, o pessoal que dava conselho. Chamou todo mundo assim, ó, quero que todo mundo aí das ciências me dê a interpretação do sonho. É o que o astrólogo diz. O pessoal, os magos, encantadores. Pois diga aí seu sonho, que a gente vai fazer a interpretação dos símbolos, dos arquétipos, das suas opressões, de tudo que vai acontecer. Diga aí seu sonho. Aí o que o rei falou? Assim é muito fácil. Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e depois dizer a interpretação. Se vocês não disserem o que eu sonhei, eu vou matar todo mundo. Aí foi a pressão, né? Foi forte. Vocês têm que dizer o que eu estou pensando. Porque se é sonho de Deus mesmo, não é coisa da minha cabeça, é para vocês que dizem que tem contato com Deus, saber o que eu estou pensando. Rapaz, livrou um desafio. Ninguém conseguiu, não. Aí, Daniel conversou com Deus e conseguiu a interpretação, porque Deus revelou a Daniel o que o outro tinha pensado, mostrando que o sonho daquele rapaz tinha vindo de Deus e não da cabeça dele. Porque Deus mandou o sonho para ele e mandou a interpretação para o outro. Então, na Bíblia, existem os sonhos comuns, mas existem os sonhos que vêm da parte de Deus. Entendeu? E qual foi o sonho desse Nabucodonosor no 4º capítulo, que a gente está passando assim por cima como uma espécie de mapa para a gente? Bota aquela imagem da árvore. Ele sonhou uma árvore tão grande, que ele tocava o céu. E podia ser visto de todas as partes do mundo. E os animais vinham e comiam debaixo dela, ele via frutos, ele via prosperidade, ele era uma coisa assim maravilhosa. De repente aparece um sentinela como uma espécie de um anjo. Ele diz o seguinte, já deu, vamos cortar essa árvore, acabou. Olha aquela imagem da árvore cortada. Então seria assim, como uma árvore gigante, que é a árvore que é vista por todo mundo e está sobre todo mundo, foi cortada e deixada só no toquinho ali embaixo, presa com ferro e bronze. E aí ele diz uma sentença forte para
no sonho. Diz assim: você vai ser que nem essa árvore, você vai comer o capim, vai ficar que nem um animal, vai deixar de ser gente para aprender a temer a Deus. É lenhada forte que o anjo falou. Vai dizer: rapaz, isso aí, e vai ser retirado de você, e teu reino vai ser retirado de você, e você vai perder esse espírito humano e vai ficar doente, como um cara com as unhas grandes e cabelos longos e um bocado de coisa. Aí um sonho, por isso que o rapaz acordou espantado, né? Se você tivesse um sonho desse, você acordava também no susto, né? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Esse foi o sonho do rapaz. Agora, a primeira coisa que você deve entender é que os sonhos de Deus são de fácil compreensão. Se você lê, e aí é uma coisa que eu quero que você tenha esse firme na sua cabeça, se está muito difícil de entender, tem algum problema. Os sonhos de Deus, ele te dá, é para você entender. Se você não está entendendo, por que ele deu? Se ele te dá, é para você entender. Às vezes a gente acha que o sonho de Deus é um enigma. Mas não é assim, não. Na Bíblia você vai perceber, Jacó, quando dormiu e viu a escada que chegava no céu, Deus estava no sonho dizendo o que ele devia ou não devia fazer, e o que ele devia caminhar ou não. Não era assim um símbolo que ele acordou, o que é isso? Não, estava lá, Deus no sonho falando com ele. Quando José, o marido de Maria, pai de Jesus, pai terreno, né? Estava querendo deixar Maria. Eu vou deixar porque engravidou, não tem nada a ver comigo, vou deixar. Um anjo, ele dormiu, um anjo apareceu no sonho e disse que ele devia voltar, ficar com Maria e não devia abandonar ela. É difícil entender isso? Não, o sonho de Deus é fácil. Então, quando José disse que o sonho dele, que ele sonhou para os pais dele, o José do Egito agora. Ele diz assim: rapaz, eu vi que o sol e a lua se curvavam diante de mim, e as estrelas, e 12 estrelas se curvavam diante de mim. Os seus 12 irmãos, seu pai e sua mãe falou: você está dizendo que os seus 12 irmãos, eu e sua mãe, vamos se curvar para você? Foi difícil de entender esse sonho? Ou coisa complicada de entender? Todo mundo entendeu, por isso que todo mundo ficou chateado. Tem complicação para entender os sonhos de Deus, não. De forma, meu irmão, que esse sonho do Nabucodonosor era autoexplicativo. Meu irmão, Deus mandou o anjo e disse que vai te lascar todinho, porque você não está reconhecendo Deus como Deus, você está sendo soberbo, vaidoso, arrogante, e isso. Aí, ele não entendeu. Por que não entende? Não entendeu, ficou chamando astrólogo, ficou chamando todo mundo, não entendi, quero saber o que representa. Não é muito difícil de entender, não. Por que às vezes a gente não entende o sonho? Primeiro, a explicação que eu acho mais plausível. Porque assim, às vezes a gente está tão perto do quadro que a gente não consegue ver a figura inteira. A gente tá assim, você está olhando o quadro aqui bem pertinho, e você, o que isso quer dizer? Quando você se afasta, você vê o quadro inteiro, né? Quem está de fora, às vezes, consegue ver esse quadro de uma forma maior. Então, quando você tem um sonho, você não consegue entender, Deus também está querendo fazer um trabalho de te levar a buscar essa resposta e encontrar uma pessoa que tem essa resposta. Como é que isso acontece? Olha só o que aconteceu. Para o Nabucodonosor ter esse sonho e encontrar a interpretação, ele precisou que Jerusalém estivesse lá dentro do palácio dele, não foi? Então, antes de tudo, Deus levou Jerusalém, o pessoal do povo de Deus, lá para a Babilônia. Depois deu um sonho para Nabucodonosor e ele foi atrás do profeta de Jerusalém. Ele fez esse encontro de um país que estava lá longe, Jerusalém, com o maior império do mundo, através de um sonho, e juntou os dois. Quer ver outro exemplo? José estava lá na terra dele. Foi empurrado até o centro do Egito, o maior país do mundo. Depois, Deus deu um sonho para o faraó, que empurrou o faraó para perto do José. O que Deus está fazendo? Uma tapeçaria. Está juntando um fio com o outro, um fio com o outro. Quando você olha para trás, você diz assim: rapaz, era isso que Deus estava fazendo? Se Deus mudasse uma vírgula da sua vida, talvez você não estivesse aqui hoje. Mas quando você olha para trás, você diz: rapaz, aquele dia que eu saí daquele emprego, que eu fiquei doente, que eu tive que mudar de cidade, foi para nesse dia que eu encontrar Jesus, e depois eu conheci minha esposa ali, e hoje eu estou aqui só porque tudo isso aconteceu. Então, Deus está fazendo algo muito maior, às vezes, com um sonho. Está juntando uma Jerusalém lá que não tinha nada a ver com a Babilônia, está levando ela para falar com o maior imperador do mundo e sendo testemunha de Deus para todos os povos da terra.
Como é que o cara que estava lá em Jerusalém ia abençoar todos os povos da terra? Falar com o maior imperador do mundo. Levou Jerusalém cativo, até pertinho do imperador, e pegou o imperador e disse assim, agora converse com o profeta. Viu aí como Deus faz as coisas? Isso tudo foi ligado com um sonho que o cara não sabia interpretar. Às vezes Deus não lhe dá interpretação para que você saia buscando a resposta e se encontre com Deus mais ali na frente. Isso é uma perspectiva que eu acho que acontece. A segunda coisa que eu acho também que acontece está em Daniel 4:20. Olha só o que o Daniel falou. A árvore que viste és tu, ó rei. O que Daniel revelou aí para o Nabucodonosor? Que o seu sonho tem a ver com a sua vida. Às vezes a gente sonha que o marido está traindo a esposa, aí acorda batendo no marido, sabe? Assim, eu sonhei que você estava me traindo, foi Deus me revelando que você está fazendo umas coisas comigo e tal. Aí pronto, aí a pessoa fica meio assustada. Mas muitas vezes o sonho tem a ver com o que Deus está falando comigo. Então Daniel falou, ó, a árvore que você viu é você. O teu sonho muitas vezes está falando das coisas que você está vivendo, das situações e emoções que estão passando pela sua cabeça. Por isso, antes de achar que você está recebendo uma profecia para dar para alguém, uma outra perspectiva que você deve perceber é que Deus está falando sobre você. Então, quando você vai fazer uma interpretação de um sonho, vai dizer assim, recebi um sonho de Deus, estou espantado. Esse sonho fala de quê? De mim. Pense sobre você. Se você está sonhando demais, com seu marido está lhe traindo, então pense na sua insegurança. Por que eu sou tão inseguro? Porque eu sempre tenho um buraco no meu coração. Porque eu nunca estou satisfeito. Porque eu sempre estou desconfiando dos outros. Pense em você. Não fique jogando teu sonho nas costas do outro, que não tem nada a ver contigo. A árvore que você viu é você. A outra coisa que também, por que a gente não consegue interpretar o sonho? Porque você nega o que o sonho disse. Por que o Nabucodonosor chamou tantos astrólogos e tantos intérpretes? Porque ele não estava satisfeito com o diagnóstico. Sabe quando você vai no médico, o médico diz que você tem torcicolo, e você não acredita, e vai em outro médico para saber se ele está certo mesmo? É mais ou menos isso. Ele perguntou ao astrólogo, pergunta para outro, pergunta para o Daniel, até alguém que diga o que ele quer ouvir. Quando ele recebeu a interpretação do sonho lá no Daniel 2, que Daniel disse que tinha uma estátua, que a cabeça de ouro era ele, e que depois o resto da estátua ia ser outras pessoas, ia ser outros reinos que iam suceder ele, o que ele fez? Uma estátua de ouro inteira, e disse que todo mundo deveria adorar a estátua de ouro, porque ele, o reino dele, nunca passaria. Deus revelou que ele ia passar o reino dele, e ele negou o que o sonho disse. De forma, meu irmão, que você não acredita que você é essa árvore, que você vai comer capim, que você vai perder a sua humanidade, porque você não quer acreditar. Então você diz, não entendi. Quando Deus te fala, você fica negando o que Deus te falou. Você diz, eu não acredito nisso que Deus falou. Isso não é verdade, isso não é para mim. Entendeu? Eu falei muitas coisas aqui, certo? Talvez você tenha já se perdido um pouco. Por isso eu fiz agora um resumão para a gente. Qual foi o resumo de tudo que eu falei que você pode lidar quando tiver um sonho de Deus? Olha só, vou falar 5 coisas sobre isso. A primeira coisa, preste atenção, quando você tiver um sonho. Perceba se o sonho foi realmente profético. Foi profético? Se mergulhou fundo, teve um sono profundo? E se houve espanto? Ok? Segunda coisa, procure no próprio sonho as respostas, pois geralmente está lá o anjo falando. Tem até um exemplo de uma moça que conversou comigo, falou o seguinte, que ela estava passando um momento muito difícil na vida, muito difícil. E ela estava sem saber o que ia comer no dia seguinte. Estava assim, a situação financeira muito ruim, né? Muito complicado, desempregado, uma coisa complicada mesmo. E o sentimento da família é que talvez não houvesse o que comer. Então ela sonhou que estava em casa, batia na porta dela uma pessoa, aí ela abria a porta, era uma pessoa toda de branco, um anjo, né, um sentinela, alguém que estava... Porque Deus está lá para explicar. O sentinela todo de branco, ele dizia, nunca vai faltar pão na sua casa. Aí ela acordava.
No outro dia ela sonhava de novo. Vinha um anjo, batia na porta e dizia: nunca vai faltar pão na sua casa. Meus irmãos, nunca faltou pão naquela casa. No sonho, são autoexplicativos, é fácil de entender, basta você fazer uma reflexãozinha. E às vezes o sonho não vem para divertir a gente, às vezes ele vem para consolar. Então, de forma que tem aqui a segunda parte, as respostas estão no próprio sonho. Terceiro, procure dentro de si mesmo. O sonho fala sobre você e não sobre os outros. Não fique dando revelação para os outros porque Deus te deu um sonho. Pense em você. Quarto, procure uma fonte espiritual confiável para lhe ajudar no que ainda estiver oculto. Nabucodonosor procurou Daniel. E Deus fez essa conexão entre duas pessoas. Por isso, se você não conseguiu entender, aí pergunte para mim, pastor. Pergunte para um pai. Pergunte para alguém que te conhece. Mas não vai ficar perguntando para maluco na internet, não, que você vai receber tudo que é coisa de revelação complicada e você ainda vai ter que morrer um dinheiro lá. Pergunte para gente confiável. E a questão mais confiável que você pode compreender é que o profeta hoje é a palavra de Deus. Quem encarna a profecia é a palavra de Deus e Jesus é a palavra. Por isso, meu irmão, se alguém disser assim, eu tive um sonho que a Coca-Cola é do diabo, e que eu não posso mais tomar Coca-Cola, e que o mundo não pode mais tomar Coca-Cola, e minha família não toma mais Coca-Cola porque a Coca-Cola é do diabo, aí você vem falar com o pastor e diz assim, eu tive uma revelação, sonho, Coca-Cola do diabo. Eu não posso tomar porque está amaldiçoado e vai amaldiçoar minha casa. Aí eu digo, você quer tomar Coca-Cola? Quero, mas é do diabo. Se você não quiser tomar por motivo de saúde, tudo bem. Mas se você quer tomar por causa do negócio de diabo, esquece isso, porque a Bíblia diz que o que mata o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca. E nada pode tocar naquele que tem o Espírito Santo de Deus. Jesus estava passando o defunto aqui. Jesus, naquela época, dizia que você não podia pegar no morto, senão você ficava amaldiçoado, impuro. Mas Jesus tocou no morto e o morto ressuscitou. Porque não é as coisas que te amaldiçoam, é vocês que abençoam as coisas. Por isso, dê graça pelo alimento e coma sem perguntar nada que tem no açougue se é sacrificado a ídolo ou não. Porque é você que santifica as coisas e não é amaldiçoado pelas coisas. Por isso que quando você tiver um sonho que for maluco e foi umas coisas colocar na sua cabeça, vá ver se na Bíblia está confirmando isso, porque Deus não é Deus de confusão, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai falar nada, se você tiver um sonho dizendo que Deus não lhe ama, não acredite. Porque o profeta, a Bíblia, está dizendo que Deus te ama. Entendeu? Então consulte uma fonte confiável. 5. Não lute contra possíveis verdades que você possa encontrar no processo. Aí o Nabucodonosor ficava não querendo aceitar que aquela revelação era para ele. E se você não aceitar o que o sonho está dizendo, você vai acreditar em qualquer coisa que digam que você acredite. Isso é muito claro de ver. Você está num pequeno grupo. A irmã disse que teve um sonho. Vai ter 5 pessoas tentando interpretar. A que ela gostar, ela vai dizer que foi Deus. Entendeu? Não é o que tu gosta. Procure a verdade. E às vezes, se o seu sonho veio, foi para mexer em alguma coisa em você. E é exatamente naquilo que tu não gosta. Ok? Faltou uma coisa. Uma coisa que vai nos levar agora para uma parte mais importante do sonho. Diz assim, o sonho aponta para algo que eu devo saber, que eu devo fazer, ou que eu devo mudar. Aí diz assim, Daniel 4:27. Preste atenção nisso. Portanto, depois que o Daniel entregou a revelação lá, a interpretação, ele disse, portanto, ó rei, aceita meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O que está acontecendo? Nenhuma revelação de Deus, preste atenção nisso, receba isso, nenhuma profecia, nenhum sonho que Deus te dá é para te jogar no chão e para acabar contigo. É sempre uma profecia de alerta. E junto com essa profecia de alerta tem o escape, a saída e a curva. Portanto, rei, mude o que você está fazendo hoje para que isso não lhe aconteça.
se arrependa, mude a rota, pratique a justiça, porque isso não vai te acontecer. Porque Deus é misericordioso, Ele falou que ia destruir Nínive. O povo se arrependeu, o que aconteceu? Destruiu? Não. Porque a profecia é um grande alerta sobre a sua vida. Às vezes você está ali fazendo um problema com a sua esposa danado. Está fazendo, oprimindo, desprestigiando, enxotando a sua esposa. Aí vem o sentinela, o anjo diz, se você continuar fazendo isso, seu casamento acaba. O que o profeta vai dizer? Por isso mude, se arrependa e volte a tratar sua esposa com carinho. Quem sabe não preserva esse casamento. Entendeu o processo? Você está lá, irresponsável com as suas finanças, gastando como se não houvesse amanhã, criando uma dívida no cheque especial danada, tratando todo mundo com mau humor no seu trabalho. O que aí o sentinela vai dizer? Amanhã você vai estar demitido, cara. Se tu continuar desse jeito aí, olha aí, tu vai ficar sem dinheiro. O que o profeta diz? Por isso se arrependa, pare de ficar gastando dinheiro desse jeito e tome uma atitude nessa vida. Nenhuma revelação sobre você é para lhe jogar no chão, para lhe condenar. É para te fazer refletir sobre coisas que você está fazendo, que você precisa mudar. Certo? Então, o que o sonho quer que você faça? O que esse grande impacto quer que você faça? Que você ore mais, que você se arrependa, que você busque a Deus, que você seja consolado, que você mude questões da sua vida, que você mude realidades, que você transforme o mundo. Tem algo que Deus quis falar contigo que é para tu fazer. E sempre é algo bom, sempre é algo positivo, sempre é algo para transformar você e te levar para um outro patamar, em outro lugar. Na história, passou-se 12 meses. Nabucodonosor não quis nem saber da interpretação de Daniel. Chegou e ficou se autoelogiando, dizendo que tudo era dele, que tudo ele era essa árvore linda e maravilhosa, que o palácio dele era uma coisa legal. Dito e feito. Deus tirou a mão dele, tirou a mão da bênção sobre ele. Ele virou um cara neurótico, psicótico, animalesco, endemoniado, talvez quase um gadareno. Um Saul, que quando saiu o espírito dele, Saul ficou doido. Virou um cara complicado. Depois olhou para o céu, se arrependeu e Deus restaurou ele. E, amigo, eu tenho uma palavra para você. Tome o caminho mais curto. Sabe o que é tomar o caminho mais curto? Escute o sonho. Escute o que Deus está falando contigo. Evite o processo todinho para chegar lá na frente, tu todo lascado no fundo do poço, e dizer, Deus, me ajude. Escute hoje. Interrompa o processo hoje. Preserve o que você tem na sua mão. Do que chegar lá na vala do poço e dizer, Deus, agora que eu perdi tudo, que eu estou querendo te ouvir. Agora que tu tirou a mão sobre mim, que eu estou vivendo essa situação difícil, aí eu vou querer saber de você. Se você ouvir a voz de Deus, diz lá em Hebreu, hoje, mude seu coração. Não seja que nem o povo que andou no deserto, que era rebelde direto lá com Deus. Isso é Hebreus. Ou escute a voz de Deus hoje. Amém, pessoal? Vocês estão mais preparados agora para lidar com essa situação do sonho, né? Estão entendendo mais, né? Se você veio aqui, eu acho que eu estou falando para alguém que tinha essa questão do sonho, que está recebendo sinais de Deus. Pode não ser com um sonho, pode ser com uma palavra. Um outdoor que bateu na sua cabeça, está lá, você não entende o símbolo desse negócio. Eu quero dizer para você, escolha o caminho mais curto. Mude sua vida. Aí eu estava conversando com o pessoal sobre uma música para a gente cantar hoje. Aí conversei com um, conversei com outro. Aí a missionária Márcia me revelou uma música lá. Disse assim, tem uma música do Nani Azevedo, Os Sonhos de Deus. Linda essa música. Se você não conhece, é aquela música que você nunca ouviu, escuta, aprende a cantar no meio da música e enjoa no final, porque ela acontece tudinho na mesma música, certo? Porque ela é bem facinha de cantar, você canta aqui só e ainda enjoa no final. Aí eu estava lá em casa pensando nesse assunto, um assunto diferente. Pode vir o pessoal da banda, pode já vir. Um assunto diferente que eu ia falar. Eu falei, Deus, é isso mesmo que eu quero falar? É isso mesmo? Tem certeza? É sonho mesmo? Aí ele falou, aí, né, fiquei lá na dúvida. Ontem à noite, estava num pequeno grupo. Estava falando no pequeno grupo, falando. Aí eu perguntei assim, qual é a música que você canta no momento de aflição? A pessoa deu essa música do Nani Azevedo, ontem à noite.
E a gente nunca cantou na igreja. Eu falei, Deus, eu entendi, viu? Eu vou falar, pode deixar. Recado passado. Porque eu sou o cara meio cabeça, mas eu também presto atenção nesses sinais assim de Deus, quando Deus manda para a gente. Por isso, meu amigo, vou te recomendar um desafio também. Durante a semana, põe o seu caderninho do lado da cama e uma caneta. Se Deus falar, tu anota e depois faz uma reflexão, tá certo? Porque Deus trabalha no turno da noite e tem umas coisas que Ele pode estar querendo falar contigo e você está ignorando, que nem eu ignoro o futebol lá na minha casa. Tá certo?